eu esqueço aqui de colocar para gravar. Vocês conseguiram acessar o material postado no Google Classroom? Sim? Vocês acessaram? Quem acessou, meu povo? Não, ainda não. Alguém acessou lá o material? Já estudaram sobre competência? Isso é um sim, isso é um não. Mariana colocou pró, não vi ainda. O Everton colocou que sim, talvez até por conta do trabalho, né? Talvez algumas pessoas estejam focadas mais na questão da entrega do trabalho. Salvo engano, hoje é a última data, não é, para a entrega do trabalho. Boa noite, José Nilson, boa noite. E aí, por conta disso, algumas pessoas podem ainda não ter visto o material. Parabéns para Everton, para outras pessoas que já conseguiram aí dar uma olhada e estudar o material. E tem gente também fazendo o trabalho do TIS. Amores, para a nossa disciplina, que é a disciplina de Teoria Geral do Processo, o trabalho do TIS não vai impactar, tá? Não vai contabilizar a pontuação. Sim, verdade. A nossa prova, o José Nilson está colocando aqui, para recordar que a nossa prova não vai ser hoje. Boa noite, Bianca. A nossa prova não vai ser hoje, não vai ser hoje, é ótimo, né? Não vai ser na segunda-feira, dia 22, vou até escrever aqui, mas que a nossa prova, né, vai ser na sexta-feira, tá? Só para lembrar aqui, nossa prova de TGP será na sexta-feira, tá? Próxima sexta-feira, que eu acho que é dia 26. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no calendário. Que é dia 26, ok? Isso porque, como a gente já havia conversado ali previamente, acho que na segunda-feira, dia 22, terá um evento online e que conta com a participação de vocês, por isso que a nossa prova, ela foi, então, para o dia 26. Ô, Kari, desculpa, imagine, fique tranquila, eu que peço desculpas, eu tinha certeza que a nota atribuída estava correta, tá? Aqui é só para a aluna Karine, e eu tinha certeza absoluta que estava correta, e daí o prof. Edmar foi, tem certeza absoluta disso? Tenho certeza absoluta. Mas fui lá, olhei, fui lá corrigir. Inclusive, eu ia te mandar uma mensagem dizendo, olha, fica tranquila, eu já corrigi, inclusive pedindo desculpas, porque quando você você vai lá, ó, desculpa, tá? Eu calculei de forma equivocada. Só que o meu período hoje foi tão corrido, sem brincadeira nenhuma, que não deu tempo, assim, eu não parei um minutinho. Então, algumas pessoas, por exemplo, provas substitutivas, eu já lancei as notas, mas não deu tempo de avisar o pessoal que eu já lancei as notas, inclusive quem tinha me mandado mensagem, entendeu? Então, se você conhece quem fez prova substitutiva, eu já lancei a nota de todo mundo, tá? Graças ao bom Senhor Deus, todas as notas lançadas, Deus é bom, não devo nota para ninguém. A pior coisa do mundo é dever nota, meu povo, graças a Deus. Amores, eu sei que vocês estão com muita coisa para fazer, tá? Muita coisa. O TIS, e tem essa questão desse conteúdo sociológico e que deixa todo mundo de cabelo em pé. E apesar de não contabilizar para a teoria geral do processo, mas que contabiliza para diversas matérias. Então, tem matéria que vai adotar como pontuação o trabalho do TIS, e vocês vão ter que correr atrás disso, tá certo? Eu sei que vocês ainda, apesar de serem dupla, ainda tem gente finalizando ali o trabalho aqui que eu passei, mas é importante, tá certo? Eu digo e repito, estudem competência. As aulas que eu postei, não só as aulas que eu ministrei para vocês do terceiro B, mas também as aulas que eu ministrei para o terceiro A. Por que eu estou falando isso?
Karine, José Nilson, Manuel, Mariana, Everton, Aline, Bianca, pelo seguinte: quando vocês começam a assistir as aulas do terceiro A, aí vocês vão dizer, ai, uai, a Pro está dando o mesmo conteúdo que deu para a gente. O início é igual, a exposição é a mesma, até porque eu preciso introduzir o tema para as duas turmas. Porque senão a galerinha não vai saber do que é que eu estou tratando, ao que é que eu estou me referindo. Então, eu preciso dizer o básico. Você compreende? Eu preciso explicar a distinção entre competência e jurisdição. Mas percebam que numa aula para o terceiro A, eu vou ali e explicito a distinção entre litispendência, conexão, continência, qual a diferença entre um e o outro, qual a consequência disso. Por isso, quando vocês verificam que está lá postado pelo Google Classroom, ok? Ou pelo meu canal do YouTube, vocês vão ver lá, competência absoluta versus competência relativa. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5 e parte 6, assistam às 6 partes. Combinado? As 6 partes. Por quê? Porque tem informações, olhem para mim, meu povo, olhem para mim, eu sei que sextou, vocês devem estar acabados como eu, uma olheira assim, boa noite, Saulo, uma olheira do tamanho do mundo, super cansados, trabalharam a semana inteira, loucos só para descansar com a família, sabe? Mas esse é um momento em que eu preciso passar essas dicas para a prova da semana que vem. E mais do que isso, entenda que competência vai ditar os profissionais que vocês serão no futuro. Apesar de que o material que eu passei, ele é indicativo, né? O conteúdozinho, né? O que você precisa saber, mas de lá você vai complementando. Beleza? Combinado? Então, assim, por favor, né? Eu estou até quase que fazendo um pedido para vocês, implorando, assistam às aulas. Você vê que quando eu tenho que dar uma bronca em vocês como mãe, eu vou lá e dou, porque eu tenho que dar bronca, eu tenho que falar mesmo. Mas também quando eu tenho que chegar e dizer, olha, agora é a hora do conforto, agora é a hora de dizer, olha, vem, tenha calma, tenha tranquilidade, faça isso. Esse é o momento, esse é o agora. Beleza? Combinado? Karine colocou Pro, eu imprimi. Karine, eu tenho uma mania que eu considero muito importante, tá? É a mesma mania que você. Eu não sei se é porque eu sou do tempo das antigas. O que é ser do tempo das antigas? Eu fixo muito a leitura, eu fixo muito o conhecimento de duas formas. Se eu pego, por exemplo, Karine, você dando aula, o Everton dando aula, o José Nilson numa conversa, eu pego um conteúdo, pá, eu gravo aquilo, ou seja, eu aprendo muito ouvindo, ok? Então, ouvindo eu fixo. Eu descobri que a minha apreensão auditiva é muito boa. Então, quando eu estava no trânsito em Salvador, você perde muito tempo no trânsito, e, por exemplo, olha, quando eu ia dar aula para vocês, lembra que a gente tinha aula presencial? Eu ia de Vinhático para Nanuque e voltava de Nanuque para Vinhático. Isso quando eu não ia de Pinheiros, de Mucurici, de Pedro Canário, porque fazia alguma diligência. Eu sempre iria ouvindo algum artigo, algum provimento, porque eu consigo gravar o conteúdo, eu gravo ouvindo. A outra situação é como a Karine faz, eu imprimo, deixo um espaço em branco, eu não sei se vocês perceberam que nas minhas anotações são assim, e eu vou ali, ó, tecendo os comentários, colocando os artigos de lei, sabe, os acórdãos, a jurisprudência, o comentário que o professor faz, que o doutrinador faz, o esquema, aquilo que me ajuda a recordar. Porque quando eu vejo, quando eu faço o desenho, visualmente para mim fica mais fácil, tá? Sensacional, Karine. E o que eu costumo dizer, meu povo, o que for melhor para você. A Pro, para mim é melhor,
para mim é melhor quando eu escuto. A pró, para mim é melhor quando eu escrevo. Eu faço o meu próprio resumo, eu faço o resumo da sua aula, tá? O que eu entendi, e isso é o que vale para mim. Do livro do Daniel Assunção, eu prefiro, e é o que eu entendi. Não tem problema. A pró, eu assisto no canal do YouTube do Fred Didier. Não tem problema. Perceba que é o que fica melhor para você, o que for mais fácil, a melhor compreensão. Escrevendo, ouvindo, dando aula para si próprio, falando o que te estiver valendo. Beleza? Então, amores, vamos retomar a competência? Vamos. Bora que bora. Vamos sim. Olha só. Sextou de competência. Amores, se ajeita na cadeira, bora. Fôlego. A vida não tá fácil para ninguém. Vamos juntos, que agora é competência. Pró. Quais são as espécies de competência que a gente tem? Competência absoluta e competência relativa. Só relembrando, tá? Aqui é só relembrando. Só uma pequena revisão. A competência absoluta, ela pode ser em razão da matéria ou ela pode ser em razão da função. Já a competência relativa, ela pode ser em razão do território ou em razão do valor da causa. Não tenham dúvidas, tá? Vai ser questão da nossa prova da próxima sexta-feira, daqui a 7 dias. Eu vou explorar essa brincadeira, essa distinção entre competência absoluta e competência relativa. Seja em uma questão aberta, seja em uma questão fechada, ou nas questões fechadas. Por que, Pró? Porque você não gosta da gente, você implicou com a turma, foi? Claro que não, meu povo, muito pelo contrário. Sabe aquela ideia que quem ama, cuida? Essa é a mesma ideia. Então, quem gosta vai mostrar as dificuldades da vida. Então, eu tenho que mostrar para vocês as questões que são cobradas com maiores dificuldades. Essas questões que estão na prova da OAB, que tem um alto índice de aprovação, a gente já sabe, no concurso público. Essas questões no processo civil costumam explorar essas distinções entre competência absoluta e competência relativa. O que você precisa saber? A competência absoluta é matéria de ordem pública. Lembram disso? Qualquer pessoa, qualquer sujeito de direito pode alegar. Pró, mesmo quem não é parte no processo pode alegar? Mesmo quem não é parte no processo pode alegar. Até quem não é figura de intervenção de terceiro. Mesmo que não seja um terceiro interessado ou prejudicado, poderá alegar. Isso quer dizer que, na prática, uma questão da prova, pensa comigo, tá? Me acompanha, Manuel, Aline, Everton, o que a prova faz? A prova, bebê, não te pergunta, ela não faz assim, olha, competência absoluta, matéria de ordem pública. Claro que não, porque se fosse assim, todo mundo acertaria, né? Todo mundo seria advogado, pelo amor de Deus, claro que não. O que a prova faz? Ela faz o seguinte, presta atenção. Existe um processo, tá certo? Esse processo, ele tramita no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Trata-se de um mandado de segurança em face de uma autoridade coatora. Essa autoridade, me acompanhem, essa autoridade coatora é o secretário da Cultura do Estado de Minas Gerais. O direito líquido, certo e exequível do impetrante teria sido desrespeitado. Contudo, porém, todavia, esse direito líquido, certo e exequível é um direito a ter uma vaga, presta atenção, é um direito a ter uma vaga
em um hospital para lhe garantir o seu direito à saúde, conforme preconiza o artigo 5º, tá, da Constituição Federal de 1988. Ou, se consegue a vaga no hospital, olhe para mim, ou diante da situação, um infarto fulminante, o cara vai vir a óbito. E o que se vai discutir naquele processo é a responsabilidade civil objetiva do Estado de Minas Gerais. Beleza? Ok. O Tribunal de Justiça, ao recepcionar esse processo, por que Tribunal de Justiça me aprova? Porque no polo passivo não figura uma pessoa qualquer. Quem está no polo passivo é o secretário de Cultura. E, por isso, ele atrai a competência, porque ele está atrelado ao governador do estado, chefe do Poder Executivo Estadual, que não pode ser julgado por um juiz de direito. Tem que, pelo menos, ser julgado em pé de igualdade por um tribunal de justiça, por um desembargador. Ok. Só que, amores, qual seria o correto? O correto no polo passivo seria o julgamento por quem? Quem deveria estar ali no polo passivo? O secretário da Saúde, ok? O secretário da Saúde. E foi posto ali no polo passivo o secretário da Cultura. Amores, observe, faz de conta que no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a gente tem sessões e a gente tem câmaras, sessão de direito público. E a que cuida de saúde, educação é uma. A que cuida de cultura, lazer e desporto é outra. O que deveria ter acontecido, tá certo? Aquela matéria é uma matéria que foi distribuída para a sessão, para a Câmara que cuida da área temática de cultura, mas que deveria ter sido para a área que cuida da sessão da temática de saúde. Portanto, o que deveria ter acontecido? O desembargador deveria ter extinguido o feito sem resolução do mérito, para que, então, se ajuizasse com um novo mandado de segurança, tendo corrigido o polo passivo, perante aquele que é, de fato, o responsável corretamente no polo passivo para responder pela ação e aquele que é responsável pelo julgamento. Só que a situação era tão grave, que não dava tempo de esperar. Como não dava tempo de esperar, o próprio secretário da Cultura determinou a ordem, né? Ele, na verdade, o próprio setor da seção civil de direito público determinou a ordem, a correção, né, do polo passivo, que não poderia ser feito, e mandou, então, incluir diante da urgência. Perceba que, por se tratar de matéria de ordem pública, é uma incompetência absoluta, qualquer pessoa pode alegar. É justamente isso que a prova faz. Ela traz um caso concreto e pergunta que tipo de incompetência que é cabível. Toda vez que você ficar na dúvida, ai, Pró, isso é tão complicado, eu fico, ai, aqui, ai, acolá, ai, que situação, meu Deus, como eu fico, e etc, e etc, e etc, e etc. Fica tranquilo. Você tem que pensar assim. A competência absoluta, ela vai se preocupar com a matéria, com o conteúdo da ação, com a causa de pedir, com o pedido, ou seja, a natureza do que está sendo julgado. Ou a competência absoluta vai se preocupar com a função, com aquela hierarquia entre os tribunais, sabe? Juiz de Direito, Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores que a gente tanto viu, em razão da pessoa, em razão da função exercida pelo tribunal. Já quando a gente está falando da competência relativa, eu quero que você atrele a competência relativa a duas coisas. Em razão do território, que é a mesma coisa que do lugar, ou em razão do valor da causa.
Então, a competência relativa, ou ela é em razão do território, ou ela se dá em razão do valor da causa, tá? Em razão do território ou em razão do valor da causa. Amores, competência absoluta, matéria de ordem pública. Competência relativa, matéria de ordem privada. A competência relativa, na verdade, ela vai se atentar à vontade das partes, ao exercício da vontade das partes, ok? Competência absoluta pode ser alegada a qualquer momento. E quando a PRO se refere a qualquer momento, é a qualquer momento mesmo. PRO, pode em cumprimento de sentença? Pode. Pode em sede de recurso? Pode. PRO, pode na execução? Pode. PRO, pode depois do trânsito em julgado? PRO, transitou em julgado, acabou, morreu, Zé Fini. Pode, bebê. Inclusive, eu posso propor uma ação. O nome dessa ação eu já falei. Lembra? Quem lembra o nome dessa ação? Ou me deixe feliz. Faça meu pelinho arrepiar. Faça com que eu ganhe minha sexta-feira, por favor. Como é o nome dessa ação, bebê? Ação rescisória. Ação rescisória que está prevista no artigo 966 do CPC 2015. É a ação que é prevista para quando eu faço o que, minha PRO? É a ação prevista, tá certo? Para quando eu vou buscar desconstituir a coisa julgada. Peraí, PRO. Deixa eu ver se eu entendi. O negócio já transitou em julgado. Foi. Ninguém pode falar mais nada. Acabou, morreu, Zé Fini. Coisa julgada, definitiva, imutável, satisfativa, coercitiva, autoexecutória. E alguém vai poder questionar? Vai. Se atender um dos requisitos do artigo 966, um dos incisos do artigo 966. Por exemplo, um juízo incompetente, absolutamente em razão da matéria. Você pode propor uma ação rescisória, se quem julgou aquela ação era um juiz incompetente absolutamente em razão da matéria. Mas não dá para fazer isso a qualquer tempo, tá? Qual é o prazo para fazer isso? Até 2 anos, a contar do trânsito em julgado. Então, transitou em julgado, aí você tem que virar para o seu cliente e perguntar: tem quanto tempo que transitou em julgado? Se tiver no prazo de até 2 anos, paga-se uma caução. Essa caução é de até, você faz um depósito de 5% do valor da causa anterior, tá? 5% do valor da causa anterior, e a partir daí você vai tentar desconstituir essa coisa julgada. Beleza, bebê? Tranquilo? Ok. Então, competência absoluta, eu posso alegar a qualquer tempo, inclusive depois da coisa julgada. Competência relativa, eu não vou poder alegar a qualquer tempo. Competência relativa, eu só vou poder alegar no processo civil, no prazo de defesa, no prazo de contestação. Ô, minha PRO, qual é o prazo para contestar no processo civil? Amores da minha vida, o prazo para contestar no processo civil. Anota. Artigo 335 do CPC 2015 é o prazo de 15 dias úteis. Os prazos no processo civil são contabilizados em dias úteis, ok? Então, 15 dias úteis a contar daquela realização da audiência de mediação ou conciliação que não tenha logrado êxito. Porque, amores, raciocina comigo. José Nilson, Manuel, Aline, Karime, vem comigo. Se houve audiência de mediação, de conciliação, e o Manuel e o José conciliaram, fizeram acordo, acabou, bebê. Acabou, morreu, fez acordo. O juiz vai dar qual sentença? Homologo o acordo. Ó,
Ó que sentença gostosa, 2 linhas, acabou. Se não houve acordo, o réu vai ter o prazo de 15 dias úteis para apresentar a defesa. Beleza? No prazo de defesa, que é a contestação, o réu vai apresentar na preliminar. O que é a preliminar? Vem antes do mérito, no início da contestação, ele vai alegar a incompetência. O que é a incompetência? É a falta da competência. Então, na contestação, ele vai alegar a falta da competência absoluta ou a falta da competência relativa. No CPC de 73, não era assim. No CPC de 73, você tinha que ter uma peça apartada para cada alegação. Então, no Código de Processo Civil de 1973, era assim: peça da contestação. Ai, eu quero impugnar o valor da causa da Aline. Vou apresentar uma peça para impugnar o valor da causa da Aline. Ah, a Karine está andando com um carro novo e está pedindo assistência judiciária gratuita aqui para a Karine. Vou impugnar a assistência judiciária gratuita concedida a Karine. Manuel, não sou eu quem lhe devo, não, seu miserável. É você quem me deve. Vou aproveitar e vou propor uma reconvenção. Ou seja, um pedido contraposto em face do Manuel. Eu saía apresentando peças apartadas para me defender no processo como réu. Uma exceção de incompetência do juízo era apartado. Uma peça para dizer que o juiz era impedido ou suspeito era apartado. Tudo apartado. O que foi que o CPC 2015 fez? Bota na sua cabeça. Unificou, unificou, unificou. Por isso que quando vocês forem para os grandes congressos de processo civil, amores, uma hora essa pandemia vai passar, pai e mãe. Quando essa pandemia passar, não deixem de ir para os grandes encontros de processo civil, aquelas megas palestras, vocês vão ouvir tantas coisas extraordinárias, mudar a visão de vocês. E aí vocês vão ouvir o seguinte, olha, tudo agora foi unificado na contestação, né? Tudo agora foi unificado na contestação. Minha pró, o que quer dizer com tudo agora foi unificado na contestação? Amores simples. Se tudo agora foi unificado na contestação, se tudo agora foi unificado na contestação, eu vou reconvir dentro da contestação, eu posso impugnar o valor da causa na contestação, eu posso alegar que o juiz é incompetente absolutamente ou relativamente na contestação, eu faço tudo na contestação. Beleza? Qual a distinção? É que, olha para mim, se a incompetência for absoluta, eu posso fazer isso na contestação, como eu posso fazer isso em qualquer outra peça. Se a incompetência for relativa, eu só posso fazer isso na contestação. Você percebeu a diferença? Porque a incompetência relativa, ela só pode ser alegada pelo réu na contestação ou pelo MP. Eu não tenho outro prazo. Eu não tenho outro momento. O prazo para você alegar incompetência relativa, na contestação. Absoluta, a qualquer tempo. Então, a relativa tem que ser no prazo da contestação. Eu não aleguei no prazo da contestação. Qual a consequência? Isso vai ser perguntado na prova. O que a gente chama de fenômeno de prorrogação, de convalidação. Ou seja, o que vai acontecer? O juiz que ele era tido como incompetente relativamente, né, em razão do território ou em razão do valor da causa, ele vai passar a ser considerado como o juiz competente. Meu povo pensa que coisa, né? Que surreal. O juiz incompetente passa a ser o competente. Essa prorrogação de competência, isso tem que ficar muito, muito claro, tá? Isso só acontece para a incompetência relativa. Isso não acontece para a incompetência absoluta. Não se prorroga a incompetência absoluta, ela é totalmente nula, 100%. Beleza? Outra coisa também que se tem comentado muito, tá? É a respeito do seguinte, presta atenção.
Pro, quando é que eu vou analisar que está acontecendo, né, a falta, a incompetência absoluta em razão da matéria? Bom, em razão da matéria, eu tenho que ver, eu tenho que observar que existem algumas matérias que são especiais e que nós já vimos. Será que essa matéria é uma matéria eleitoral? Porque se for eleitoral, ela tem que ser julgada pela Justiça Eleitoral. Será que é uma matéria trabalhista? Tem que ser julgada pela Justiça Trabalhista. Será que é uma matéria federal? Né? Tem que ser julgado pela Justiça Federal, que é uma justiça comum, mas é comum federal. Será que é uma matéria militar? Ou seja, é um crime de um militar cometido contra um militar, com um símbolo militar? O que estiver fora disso é o que a gente fala, a gente vai jogar como critério residual para a Justiça Estadual. Joga tudo como residual para a Justiça Estadual, ok? Lembrando que na federal, como já havíamos dito na nossa revisão aqui, ela vai julgar tudo que diz respeito a direitos de indígenas, desrespeito a tratados internacionais, convenções que o Brasil ratificou e que vem descumprindo, tá certo? Direitos que estão esculpidos no artigo 5º da Constituição Federal de 88 e que vêm sendo desrespeitados de forma suprarregional, né? Morte por ativistas em garimpos ilegais, que tem chamado a atenção internacional, tá certo? O que mais? Causas de interesse da União. A gente sabe que a União ela tem um interesse presumido toda vez que tem uma autarquia, uma fundação pública, tá certo? Uma empresa pública federal atuando. As pessoas que estão ali descritas no artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal de 1988, tudo isso, belezinha, meu povo? Ademais, lembra também que toda vez que a gente estiver falando, isso é importante, e foi uma coisa que eu tratei até na pouco volume, deixa eu ver aqui, senão vai para o pouco volume. Não tô, senão vai para o prazo. Pouco volume, deixa eu ver se eu aumento aqui. Pega o fone de ouvido para mim, Bel, por favor. Nilda, você quer falar? Você levantou a mãozinha, você quer falar? O Everton colocou normal. Boa noite. Deve ser o microfone no computador da pessoa. Ok. Boa noite, Romilda. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Belezinha. Então, o que estávamos falando era sobre a competência absoluta em razão da matéria. Não foi isso? Ok. Observar primeiro, tá? Faz o seguinte, ó. Primeira coisa, eu tenho uma competência, beleza? Qual a primeira coisa que você tem que fazer? Eu estou na prova. Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? Saber se a competência é absoluta ou se ela é relativa. Como é que eu faço para saber se ela é absoluta ou se ela é relativa? Faz o seguinte, ó. A relativa ou é territorial ou é valor da causa. É territorial, diz respeito à circunscrição, à localização, a endereço. Tem alguma coisa a respeito do valor da causa? Então, joga para absoluta. Beleza? Essa é a regra geral. Jogou para absoluta, ou é em razão da matéria, ou é em razão da função. Competência absoluta em razão da matéria. A matéria é a geralzona. Em razão da matéria. Pensa logo, quais são as matérias especiais? Eleitoral, lembra daquilo? Tudo. Eu não vou repetir. Crimes eleitorais, filiação partidária, julgamento de conta, justiça eleitoral. Trabalhista, dano moral trabalhista, relação do trabalhador, relação do empregado urbano, rural, doméstico, joga para a Justiça do Trabalho. Ok? Militar, crime cometido por militar, contra símbolos militares, joga para a Justiça Militar. Eu tenho aqui a Justiça Federal, tudo que for da União, tudo que diz respeito à União.
autarquias, por exemplo, INSS, benefícios previdenciários como auxílio-doença, tá certo? Aposentadoria por idade, empresa pública federal, e aí você vai lembrar também das fundações públicas, das autarquias, direitos indígenas, tratados, convenções internacionais, direitos fundamentais prescritos no artigo 5º, direitos que estejam sendo desrespeitados, ao cumprimento de carta rogatória. Lembram disso? Quando eu tenho uma autoridade estatal de fora do Brasil, por exemplo, um juiz na França, tá? Uma autoridade estrangeira nos Estados Unidos mandando cumprir uma sentença oriunda de uma carta de divórcio aqui, peraí, não é assim, a gente tem a nossa jurisdição. Essa sentença, essa carta de sentença vai ter que passar pelo Superior Tribunal de Justiça, que vai fazer o que a gente chama de exequatur. Exequatur. Escreve com X. Exequatur. Vai fazer uma espécie de homologação, um critério para saber o que a gente vai e o que não vai aplicar aqui no Brasil. O que vai e o que não vai se sujeitar à jurisdição estatal. Beleza? Ok. Intervenção entre os entes estaduais pela União. Pensa assim, ó, jazidas, minério, petróleo, subsolo, aéreo, tudo que diz respeito ao interesse da União, ok? Todo o restante, o critério, o que sobrar, Código de Defesa do Consumidor, tributário, civil, família, direitos reais, sucessórios, briga de vizinho, eu vou jogar para onde? Joga para o nível estadual. Só quero fazer uma ressalva que até então eu não tinha falado, que é o seguinte: a Constituição Federal reservou de forma excepcional, essa é uma exceção, tá? É uma exceção. Reservou para a Justiça Estadual uma competência específica, chamada de vara de acidente de trabalho, tá? Vale até a pena anotar. Vara de acidente de trabalho, ok? Vara de acidente de trabalho. Vocês vão ouvir falar disso. Essa vara de acidente de trabalho é uma vara que está localizada na Justiça Estadual e que julga tudo que diz respeito a benefícios previdenciários, tá? Então, peraí, são ações contra o INSS? São. Mas INSS não é uma autarquia previdenciária da União? É. Se a União não deveria ir para a Justiça Federal, deveria. Mas a própria Constituição Federal reservou essa competência para a Justiça Estadual. Perceba que a gente está aqui diante do que a gente chama de uma exceção. Por que exceção? Porque a regra seria essa competência ser da Justiça Federal, ok? Vamos fazer o seguinte, falta 1 minuto para poder eu não perder esse bloquinho. Me aguarda que eu explico melhor sobre essa exceção na nossa próxima entrada, tá? Espera que eu já volto.